Tudo bem, pessoal? É um prazer estar aqui com vocês. Esse é o nosso primeiro podcast da Clínica Miglioranza. É uma honra para mim fazer parte dele, fazer parte da Clínica Miglioranza. Eu sou Daniela Matar Miglioranza. Vocês vão entender melhor, mas eu vou explicar um pouquinho. Eu sou casada com Reginaldo Miglioranza e hoje nós vamos explicar um pouquinho tudo, como começou o implante zigomático, como ele desenvolveu a técnica, toda a história, como que ele desenvolveu as patentes, tudo que ele criou sobre o assunto. Então vocês vão entender um pouquinho sobre os bastidores. E é uma honra para mim fazer parte dessa história. É como se eu sinto como se a gente estivesse escrevendo a história da odontologia juntos. Eu estou com o Reginaldo já há quase 17 anos e nós temos uma parceria muito legal, porque eu me formei em reabilitação oral, então ele faz a cirurgia e eu ponho os dentes nos pacientes. Então, assim, agora nós vamos começar aqui com uma listinha de umas perguntinhas e vocês vão entender melhor o que a gente faz, qual é o nosso trabalho e como tudo começou. E o legal, né, Dani, é que a gente tem uma parceria no consultório e chega em casa e tem que ter também, porque tem um monte de filho lá, né? 3 filhos lindos, né? E eu tenho mais um, que ela que cuida também. A casa é, lotada. Cheia. Mais passarinhos, gato, cachorro, tudo que vocês imaginarem, né? Então vamos lá. Então é parceria na vida, né? Profissional e na vida. Bom, então vamos começar, né? Então primeiro eu queria que você explicasse o que é um implante zigomático. Você pode falar um pouquinho? Tá, mas eu queria apresentar pro pessoal também a doutora Lavínia, porque ela é mais uma filha nossa, né, Dani? Oi, gente, é um prazer imenso estar aqui com eles. Eles são referência para mim na odontologia e eu tô aprendendo cada dia mais com eles. Eles são como pais para mim também. É uma oportunidade imensa estar aqui. Eu só tenho que agradecer mesmo. Que bom. Legal. Bom, eu esqueci de falar, mas o nome do nosso podcast é Zigonaldo, né? E aí eu gostaria que você explicasse de onde surgiu esse nome e por que Reginaldo, Zigonaldo, né? E por que implante zigomático? Então, o zigonaldo é a mistura de Reginaldo com zigomático. Então, quando eu comecei isso aí lá no começo dos anos 2000, eu dava aula para uma firma que chama Nobel Biocare, que inclusive era a única que tinha implante zigomático. E todo mundo me chamava de Zigonaldo, porque na época eu fazia zigomático. Isso aí era em meados de 2000, 2001, 2002. Então daí que surgiu o Zigonaldo. E o que é um implante zigomático? Explica para o pessoal. Gente, o implante zigomático é uma forma de reabilitação de desdentados e sem enxerto ósseo. O que é isso? Quando começou o trabalho, a gente tinha que fazer enxertos, então tirava osso de crista ilíaca ou calota craniana, muito raro de calota craniana, a maioria das vezes de crista ilíaca, então você tinha que fazer 2 cirurgias. A primeira era uma cirurgia grande, onde a gente ia para o hospital, pegava esse paciente desdentado, que na verdade ele tem pouquíssimo osso. Por quê? Porque o trauma da dentadura vai acabando com o osso do paciente, entendeu? Então a gente chega lá, pacientes praticamente sem dente, sem osso nenhum. Então o que a gente fazia? Teria que ser feitos enxertos, e essa era a forma de reabilitação. Quando a gente fazia esses enxertos, além de 2 cirurgias, você tinha que pegar, tirar o osso de crista ilíaca, colocar na boca. Esses pacientes tinham que ficar pelo menos 40 dias
sem dentes, sem nada na boca. Entendeu? Por quê? Porque senão ia ter o trauma da dentadura em cima daquele osso que foi enxertado. Então o que acontecia? Perdia tudo. Então deixava-se pelo menos 40 dias para se formar um novo osso, um começo de um novo osso, e depois colocava uma prótese com uma resina soft em cima para que segurasse. Na verdade era só uma forma, não daria nem para comer. Era uma forma do cara ser introduzido à sociedade novamente, tá? Então o que isso quer dizer? Quer dizer que pessoas... Isso aí era usado para pessoas que não podiam fazer enxertos de crista ilíaca, entendeu? Na verdade, o Brennemar criou esse implante para fazer em maxilectomizados, que perdia metade da face. Ele colocava o implante aqui e fazia uma prótese bucomaxilo, devolvia aquilo que foi perdido. Em 99, começou-se a trabalhar com implante zigomático na reabilitação das maxilas atróficas, que é isso aqui. Que é o primeiro livro do mundo sobre o assunto. Exatamente. De quem é? Esse livro é nosso. Mas aí... chegamos e... Em 99 você... Em 99 comecei a trabalhar com isso. Por que você vai me perguntar? Por que você resolveu trabalhar com isso? Porque tinham determinados pacientes que não podiam ser submetidos à cirurgia tão invasiva quanto um enxerto de calota ou de crista ilíaca. Fora o tempo que demorava. Fora o tempo que demorava. Tinha que ficar atendendo. Isso sem falar, que demorava 6 meses, muito bem lembrado, 6 meses para esse implante ósseo integrar, ou seja, ele grudar no osso. Tá, isso daí, agora você já falou um dos motivos, mas eu quero saber o real motivo que te levou a procurar uma solução. Para quem? Quero que você conte essa história que eu acho linda demais e é muito verdadeira. Então, isso aí, a gente em casa, eram todos dentistas, eu, minha irmã e meu cunhado. E a minha mãe usava uma dentadura que impossibilitava ela de viver, de comer, e ela sempre quieta, sempre na boa. Ela não se socializava, não sentava na mesa, né? Não, fazia comida. Mas ela tinha maior cuidado, maior vergonha. E a gente ia pra lá, morava aqui, morava em Campinas, estudava todo mundo aqui. Eu moro numa cidadezinha bem pequena, que se chama Irapuã. E a gente ia pra lá. Quando chegava lá, vamos comer comida da mãe, tal, e pedia pra ela fazer alguma comida, e na hora de comer ela sempre dava um jeito de tomar banho. Pra não sentar com a gente na mesa. E por quê? Porque ela tinha que desfiar a carne e tal, e comer. Então isso é um problema que eu entendi naquela época. Eu comecei a ver que... Puta vida, que mundo ingrato. Todo mundo dentista e a gente... Vendo isso dentro de casa, Vendo né? isso dentro de casa sofrer, e sem poder... resolver, né? Sem poder resolver, entendeu? Aí isso foi um estímulo a correr atrás, né? Aí eu comecei a correr atrás, isso bem antes de 99, do zigomático, né? E eu fiz muito enxerto de crista e tal... E depois que chegou o zigomático, eu vi como uma puta alternativa, até por causa da minha mãe. Também, porque minha mãe dizia, eu não vou fazer essa cirurgia. Entendeu? Super invasiva, né? Tem que remover osso, fazer outra cirurgia, cortar a barriga e tal. E eu falei, mãe, nós temos... Aí pintou essa oportunidade de... trabalhar com zigomático. Então agora eu quero saber uma coisa super importante, porque eu sei que no começo, onde tudo começou, né, mais ou menos 20 anos atrás,
Não, exatamente há 24 anos atrás. Não, 23. 99. Então você era muito criticado. Como que foi? Porque você não explicou ainda. Você criou uma técnica. Não, essa técnica eu criei bem depois, né? Uhum. A primeira coisa que a gente fez foi trabalhar com zigomática. E você era muito criticado, porque na época... Era demais, entendeu? As críticas. Isso chegava e professores de universidades grandes, federais, estaduais, por exemplo, USP, Unicamp, Unesp, todo mundo criticava. Mas por quê? Porque era o seguinte, por exemplo, eu te faço uma pergunta. Você faz implante convencional, você é especialista nisso. Quantos implantes você precisou fazer para dizer eu tô razoável, tô começando? Uns 100, 80, não sei. Muitos, né? Muitos, né? Então, os caras faziam 3 zigomáticos e diziam que o zigomático não prestava. Que existe uma curva de aprendizado, você tem uma né? curva de aprendizado que você tem que ir trabalhando. Sim. E você tem que, ainda mais que o implante zigomático é um implante super difícil né? Em relação ao implante convencional. É um implante que você vai colocar aqui em cima. No osso zigomático, tal. Não é uma cirurgia normalmente, né? Preferencialmente hospitalar. Não é na cavidade bucal. Isso aí tem... Tá, me faz uma pergunta, tá? Pergunta pra mim, doutora Lavínia, você faz. Pergunta pra mim se essa cirurgia é sempre hospitalar ou como é que é? Ela é sempre hospitalar? Não, pergunta direito. Doutor Reginaldo Miglioranza, essa cirurgia é sempre hospitalar ou necessariamente pode ser feita na clínica? Bela pergunta, doutora. Então, na verdade, ela pode ser feita na clínica, depende da asa cirúrgica do paciente. É aquilo que a gente aprende lá na faculdade. Asa 1 e asa 2, o que quer dizer asa cirúrgica? É a avaliação para ser operado, para ser anestesiado. O risco cirúrgico, né? Vamos dizer assim. Trocando em miúdos, o risco cirúrgico. Risco cirúrgico 1 e 2 são pacientes que são jovens, geralmente. Vou falar saudáveis, linguagem né? Que o pessoal entenda. São pessoas jovens, tranquilas e tal, tudo mais. Então, grau 1 e 2 a gente pode operar na clínica. Só tem um agravante operar na clínica com anestesia local. Qual é? São pacientes altamente traumatizados. Então, às vezes... idosos, né, normalmente. Não. Aí eu vou falar do 3 e 4 que são idosos, calma. Tô falando de 1 e 2 na clínica. Entendi. 1 e 2 é quando não tem risco de saúde, né? Aí a gente pode fazer na clínica. Então, na verdade, esses pacientes são altamente traumatizados, porque vocês imaginam que arrancaram todos os dentes da boca deles, que eles não pode ver dentista, entendeu? É uma cirurgia trocando longa, em miúdos, né? Trocando em miúdos, a verdade essa. Né? Não pode ver dentista, não quer nem saber de ouvir falar esse nome, né? Então, de repente, é um paciente que, apesar da gente dar uma medicação, essa medicação vai passar rápido, vai pegar o efeito, porque ele está muito nervoso. Mas quando é um paciente mais tranquilo, você faz a cirurgia, para mim é muito melhor fazer a cirurgia na clínica. Até porque lá eu tenho tudo. Agora, quando eu tenho que ir para o hospital, que é no caso dos 3, asa 3 ou asa 4, eu tenho que levar um monte de coisa. Você já viu, você lembra? Vários auxiliares, aquela parafernália, motor de implante e tudo mais. Um dia antes tem que levar várias coisas. Mas, para mim, eu tenho como obrigação de cuidar daquele paciente que está se entregando ali aos meus cuidados.
Então eu vou com o maior prazer, faço, já operei no Brasil, fora do Brasil, em todos os lugares que vocês possam imaginar. E graças a Deus já demos curso, vários cursos ao vivo, com cirurgia ao vivo. No mundo inteiro, né? No mundo inteiro e graças a Deus tudo correu bem. A maior casuística do mundo, né? Reabilitando as maxilas atróficas. Mas eu quero saber, então você não me explicou direito, quero entender melhor. Por que você era tão criticado? Porque o pessoal não conseguia fazer ou não fazia bem feito? Então, não tinha essa curva de aprendizado. Eles faziam 3, 4, 5 implantes. E aí acabava tendo complicações? Não, e aí não ia ficar bom. Fazendo 3, 4, 5 implantes. E chegava e dizia que quem não prestava... Era o zigomático. Era o zigomático. Na verdade, quem precisava ter uma curva de aprendizado... Eram os profissionais. Entendeu? Só que hoje o mundo inteiro está correndo atrás da técnica, né? É uma técnica que agora, depois de 20 e poucos anos, está consolidada, com vários artigos internacionais publicados, com uma casuística considerável. Então, o que você tem a falar sobre isso? Então, eu tenho que te falar o seguinte, mudou tudo. Eu sempre cito como exemplo o avião. Quem inventou o avião? Santos Dumont. Santos Dumont. Mas o avião do Santos Dumont, o avião que você anda hoje, é o mesmo que o Santos Dumont inventou? Não. Exatamente. Quem inventou o implante foi o grande homem da história da implantodontia, Sr. P.I. Brennemark. Esse cara foi fantástico, fenomenal e tudo mais. Só que ele inventou e ele não teve nem tempo de estar usando, de estar desenvolvendo e tal. Então aí começaram, você vê, todas essas coisas que a gente fez, foi porque eu fiquei ali praticamente 23 anos. Você vê, minha vida foi dedicada a implante zigomático, a reabilitação de maxila atrófica. Entendeu? Então é por isso que a gente fez esse monte de coisa, desenvolveu esse monte de coisa. Tudo em cima dos nossos trabalhos, das nossas necessidades. E hoje, graças a Deus, virou uma realidade mundial. Pegando o gancho aí nisso que você acabou de falar, então é verdade que esse implante zigomático quase desapareceu? Me conta um pouquinho. Em meados de 2003... Porque só tinha uma empresa que fabricava esse implante, que é a Nobel Biocare. Da Suécia, né? Da Suécia. Então, vocês vão me dizer, como é que você pode contar essa história? Eu posso te contar essa história porque a gente dava curso. Eu trabalhava para a Nobel Biocare. Você era consultor científico. Consultor científico da Nobel Biocare. Então, todo mundo que começou com zigomático naquela época... antes, por você. Não todo mundo. Teve gente antes que passou por... Teve duas pessoas que deram um curso. E depois veio com a gente, entendeu? Só que era um curso muito curto, né? E era um curso que eu senti que esse curso... Ele estava ajudando a acabar com o zigomático. Você vai me dizer por que entendeu? Porque a gente fazia 2 dias de aula teórica, quinta e sexta, e no sábado a gente ia para uma cirurgia. Entendeu? Aí os caras achavam que eles só viam. Sem base nenhuma. Sem base nenhuma, os caras começavam a fazer. E é por isso que eu digo, tem que ter um grande cuidado, porque hoje está todo mundo fazendo. E todo mundo falando que faz bem. E olha, eu queria dar um conselho. Procure um cara que realmente tenha experiência. Não é uma cirurgia fácil, é uma cirurgia mais delicada, que requer algumas outras coisas da gente, Inclusive, entendeu? vem muito retrabalho para você, né? Quando dá errado, Exatamente. Olha, essa semana, por exemplo, você viu a cirurgia que nós pegamos essa semana da Lenilda? Você coloca os implantes, o implante não está mais assim inclinado. Ela perdeu tanto osso que ele está reto. Entendeu? Então a gente precisa ter o pessoal, os pacientes que são
que não tem, às vezes, a cultura em saber disso. Por exemplo, você pega aquela menina que trabalha lá em casa, você não viu que ela perdeu todos os dentes por causa do uso de aparelho? Nova, com certeza. Entendeu? Ela disse pra mim que ela colocou os dentes com 11 anos e foi tirar agora, depois de 7 anos, e os dentes todos perdidos. Vocês viram a cirurgia que a gente teve que fazer, tudo infectado e tal. É a mesma coisa o zigomático. As pessoas, se você pega uma pessoa que tem um osso, você poderia trabalhar tranquilamente e tal, e vai. E quando perde esse implante, perde um monte de osso. E o zigomático já é um osso bem pequenininho, né? Exatamente. Não é que você tem muito espaço, pelo contrário. Por exemplo, você vê que as pessoas brincam com o zigomático, os dentistas. Tem cara que coloca 2 implantes zigomáticos sem saber o que está fazendo, só pelo fato de dizer, eu consegui fazer 2 zigomáticos. Você entendeu? Então foi por isso que quase desapareceu a técnica. Exatamente. E aí... Imperícia, vamos dizer assim, dos e pela técnica também, pelas coisas ruins no começo de uma técnica. Porque os caras pegaram só o lado mal da coisa. E você foi aprendendo muita coisa ao longo do tempo, né? Sim. Hoje em dia... Vai melhorando. E, por exemplo, não existia nada, não existia livro sobre o assunto, é meio que desbravando, né? Por exemplo, quando a gente fala do seio maxilar, por que você... Explica um pouquinho da sua técnica. Por que você desviou, tentou colocar o implante fora do seio? E quais as intercorrências e os problemas que isso trazem? Isso traz, né? Seio maxilar é um grande problema. E eu procuro falar nos meus cursos isso com muita propriedade, porque é o que dá problema. O seio maxilar está logo aqui acima, são 2 cavidades assim, né? E quando você perde os dentes, doutor, você pode me dizer, você perde os dentes por quê? Porque tem algum problema. Sim, não é? Senão você não ia tirar, né? Com certeza, tem algum problema e você vai e extrai os dentes, né? Tira os dentes. Então, e às vezes quando tinha problema de passar para dentro do seio maxilar, uma infecção, porque as bactérias da cavidade bucal, elas são boas na cavidade bucal, mas dentro do seio maxilar, ela é altamente piogênica, entendeu? Então ela é um câncer ali, e ela vai lá para dentro. Então, até, para você ter uma ideia, até 70% das sinusites são causadas por seio maxilar. Por infecção dentária. Isso não sou eu que estou dizendo, isso está na literatura. Entendeu? Então, a gente precisa ter um cuidado muito grande para trabalhar com seio maxilar. Entendeu? Então, a grande maioria dos pacientes desdentados já vem com o seio infectado. Então, aí a gente quando começou esse trabalho de zigoma, que eu tô falando lá em meados de 2002, 2003, 2004, 2000, a gente não sabia desse monte de coisa. Então, eu te faço uma pergunta, doutora Lavínia, por exemplo. Eu tô fazendo uma pergunta para ela porque eu tô querendo que ela interaja. Interaja. Pode fazer, com certeza. Então, aí é o seguinte, a gente não sabia nada em relação a seio maxilar. Inclusive, não se existia tomografia computadorizada, era uma panorâmica de péssima qualidade. Mas e o que te levou a colocar para fora, então, do seio? Não, calma. Aí, tanto que o que acontecia nessa época, o pessoal, os otorrinos, eu fui um grande inimigo dos otorrinos, porque todo mundo ligava e dizia, é culpa do zigomático. A culpa do zigomático. Eu dizia, não, senhor. Sinusite, né? Sinusite. Já colocava toda a culpa no zigomático. Quando eu descobri, junto com um médico otorrino, que
essas sinusites eram causadas por dente, eu dizia não. Entendeu? Isso não é problema do zigomático, né? Do zigomático. O zigomático, quando você faz a penetração dele aqui, você tem que drenar essa infecção. Ela piora a infecção, ela sai de crônica para aguda. Uhum. Por isso eles achavam que a culpa era do zigomático. E começa a drenar no zigomático. Uhum. Aí, vendo todos esses problemas, eu falei, mas na época eu não conhecia nada disso. Então, eu vendo todos esses problemas de seio maxilar, drenagem, tal, eu peguei e falei, vou botar essa coisa pra fora do seio. Entendi. Pra fora do seio. Do seio. Entendeu? E aí os caras diziam, não faz isso, você é maluco, ninguém... E cara, foi a melhor coisa, né? Sempre tem um a começar. Eu disse pra eles, se eu não fizer, aí eu preciso achar um paciente que eu possa fazer e ele concordar com o que eu faço, porque eu acho que vai dar certo. Né? Você entendeu? Que aí legal. Fui. Aí depois você também começou a pedir, né, a radiografia panorâmica, não, a tomografia antes da cirurgia. Não, a tomografia... na verdade, não é para fazer zigomático que eu necessito da tomografia. Não, é só para ver se tá com sinusite ou não, para fazer uma análise sinusal. Isso depois de 2015, por aí que a gente começou a pedir tomografia. Uhum. Entendeu? E, por sinal, a grande maioria dos casos já tinha uma sinusite crônica, mesmo que não aguda, né? Crônica. Aí a culpa, se agudizasse... A culpa não era agudizava pelo você ter colocado o implante, dar antibiótico menos dias que o necessário. Por exemplo, todo mundo passa 7 dias. Quando tem algum problema no seio maxilar, a gente precisa de estender isso para 14 dias. Então, vamos falar para o pessoal assim que não é da área, que não entende. Quais as vantagens da sua técnica? Ela é mais simples, mais rápida, você tem visão total, né, do que você está fazendo. E o posicionamento protético. Eu hoje, para vocês reabilitarem, o grande problema do zigomático era o posicionamento protético. Para sair a prótese, que é posicionamento protético, para sair a prótese dentro da boca. Então, eu não sei se vocês estão conseguindo entender, mas é um jeito aqui, a gente tem que parafusar uma prótese dentro da boca. Se não é com a técnica dele, o implante sai lá no meio do céu da boca. E daí é muito ruim para o paciente falar, engolir, né? Então, por isso, esse era um dos grandes problemas também, né? O zigoma, entendeu? Que é lá atrás, que a gente estava falando. Esse era o maior problema que existia no zigoma. E hoje, com a sua técnica, facilita. Com a minha técnica, ele fica perfeito. Ninguém nem sabe se E além do que, a cirurgia que você faz dentro do seio, ela era uma cirurgia de sensibilidade. Você não estava vendo onde você colocava os implantes. E agora, com a sua técnica? Agora, com a minha técnica, é uma cirurgia visível. Você vê aonde você vai colocar o implante. E ela é mais rápida também, né? Muito mais rápida. A recuperação do paciente é bem mais rápida. Muito mais tranquila. Você tem um espaço maior para trabalhar no osso zigomático, que é curto, que é um osso pequeno. Então, você tem um monte de fatores. Nessa técnica, depois que deu resultado, que eu peguei o cara, peguei outro cara, e passaram 6 meses, ficou tudo bem, que a gente consolidou ela, depois daquela primeira fase de testar, na verdade, foi tudo de bom que aconteceu na implantodontia. E na vida do paciente, né? Fala para mim, já que a gente chegou nesse assunto, eu queria saber sobre a transformação, né, que essa reabilitação faz na vida do paciente. Como que você vê isso? Como você vivencia isso? Eu vivencio isso de uma forma altamente gratificante para mim, tudo isso que acontece, entendeu? Você pega pacientes que praticamente perderam a vontade de viver.
em 3 dias você bota o cara ali de novo para vir. Falando nisso, foi você que desenvolveu isso também, né? Reabilitação em 3 dias, 72 horas. E que muita gente copia até hoje, né? Hoje virou moda. As clínicas fazem o marketing em cima disso, pois né? E tem 20 anos que ele faz. Eu voltei da Europa achando que eu tinha arrasado. Fui recém-formada, fiz mestrado, especialização, aprendi a fazer pesquisa e tal. Mas quando eu cheguei no Brasil e fui trabalhar com o Reginaldo, para minha surpresa, estava assim, anos-luz. A odontologia no Brasil é anos-luz na frente. Principalmente essa parte cirúrgica, assim, sabe? De implante, estética também. Mas eu queria falar também, de novo, dos pacientes, que eu também vivencio isso. E para mim, sabe, eu acho que não existe nada mais gratificante na vida do que a gente transformar a vida de uma pessoa. A gente faz as pessoas, literalmente, elas rejuvenescem 10 anos. Eu brinco, mas é verdade. E elas voltam a viver, voltam a sorrir, voltam a mastigar. Então, assim, é muito bonito, é muito gratificante trabalhar com isso. A Mari já falou um pouco disso lá no começo. Fala você também, Navílio, você que tá lá, você não que tem ficar visto, só o depoimento da gente, fala o que você acha. É muito gratificante mesmo a odontologia e ainda mais essa parte que eles reabilitam total o sorriso, né? Por conta que as pessoas não conseguiam comer, mastigar, sorrir direito e agora eles voltam a ter uma vida, voltam a ter um estímulo. Então a gente vê isso e é muito gratificante trabalhar com essa parte. Eu trabalho mais com a Dani, né? Com a parte de prótese. Então o final, ver o paciente como ele fica pós-tratamento é muito bonito, é muito lindo. Os pacientes choram, ficam muito felizes e isso me anima cada dia mais, né? Porque eu sou recém-formada, comecei com eles na odontologia, então é muito bom, me motiva cada dia mais a seguir essa área. A Lavínia foi um presentinho. O presente foi de meu, Deus, né? De estar nessa clínica uma pessoa maravilhosa. Mas sem profissional excelente. Uma pessoa maravilhosa. Tô muito feliz. Eu também. Deixa eu te falar outra feliz. coisa, que é muito importante. Qual é o que elas têm que fazer? Sem rasgação de seda aqui, hein, mulher? Na verdade, o paciente perde osso. Existe uma coisa que se chama dimensão vertical, que pra gente é fundamental. A altura do canto do olho ao canto da boca tem que ser a mesma altura do nariz ao queixo. Certo? Então, praticamente isso é perdido. E a gente tem que devolver isso. E você tem que devolver isso de uma forma incrivelmente satisfatória, senão esse paciente vai ter altos problemas. Mais do que isso, você não pode, que é isso que as pessoas não entendem, mas essas pessoas estavam com uma dentadura. Então qualquer coisa que o paciente, que o profissional faz para ela, é melhor do que uma dentadura. Mas uma prótese bem feita, você tem que colocar os dentes no lugar que eles eram antigamente, certo? Porque se você não colocar, a língua não vai interferir consideravelmente na fonética. Então, às vezes, você tá com uma prótese aí, sabe, com um monte de defeitos, e você acha que tá bom. Então, por isso que às vezes tem alguma coisa de diferença de preço, do técnico em prótese também fazer uma coisa bem feita. É um monte de fatores que precisam ser analisados. A cirurgia, como eu vou te entregar um paciente para vocês reabilitarem, como é. Então é muito legal tudo isso. A gente tem que tomar o maior cuidado. E você não falou aquela sua frase, que nós devolvemos a função e a estética vem de brinde, Que é o principal, função. Porque é importante você devolver para esse paciente função. Por quê? O que é função? Função é tudo. Eu tenho certeza que a prótese odontológica o próprio nome diz, prótese, nunca vai ser perfeita.
Mas de todas as próteses que existem, ela é a melhor. Eu falo isso ela te também devolve pros pacientes. fonética, tudo. Função mastigatória. E principalmente a estética. E ela te devolve uma outra vida, porque você vai voltar Se a socializar, conversar, ter segurança. sorrir. Tudo. Namorar, né? Tem um pessoal que arruma umas namoradas novinhas. Chega lá uma mulherada mais velha que perdeu o marido e fala, Agora eu vou arrumar. Agora eu vou arrumar. Ou então aqueles senhores mais velhos arrumam uma namorada novinha, casa, né? É verdade. Ficam sorrindo na frente do espelho. Teve uma coisa que marcou muito, não sei se você se lembra, já faz tempo, não sei se a gente já tinha casado. Chegou um paciente na clínica, ele tinha 95 anos. Chegou capengando, tranquilo, andando lá devagarzinho, tal. E veio com o filho. Ele era do Rio de Janeiro, esse cara. Conversa vai, conversa vem. Vamos fazer. E ele querendo fazer de todo jeito. Bom, fizemos a cirurgia, dali 3 semanas ele voltou pra gente fazer uma revisão. E ele apareceu com uma mulher tão gata na clínica e a gente achou que fosse sobrinha, nora. E um dos meninos que trabalhava comigo chegou e falou pra ele: os caras ficaram tudo de olho na menina, trabalhava bastante gente na clínica. E chegaram e falaram pra ele: sua sobrinha. Que sobrinho? O que, cara? É minha namorada. Então, Conseguiu isso até uma modifica namorada. a vida das pessoas. E é isso que é muito gratificante. Então, quando eu digo, teria vontade, as pessoas dizem pra mim: por que você ensina os outros? Se foi você que fez tudo, por que você ensina os outros? Porque é obrigação minha, entendeu? Eu tenho mais aqui... Eu brinco que você quer acabar com os desdentados do mundo, não é? Isso é uma brincadeira, porque são mais de 700 milhões de desdentados no mundo. Mas se eu pudesse... Mas quanto mais gente você ensinar... E aí os que eu estou ensinando, daqui a um tempo vai ter mais gente ensinando. Hoje já tem bastante gente já aí tentando... alguns com seriedade, outros com... pouco menos, né? Um pouco menos. Mas olha, uma coisa que a gente não falou, que é super importante, é as consequências na saúde de um desdentado, né? Quais são os déficits, os problemas que acarretam, né? Que muitas vezes as pessoas nem sabem, usam dentaduras, sofrem pra caramba, mas não sabem do problema na saúde, né? Que a falta dos dentes pode trazer. Isso é muito interessante. Uma pessoa que usa dentadura perde 88% do poder de mastigação. O que isso pode acarretar? Se eu não fizer a prótese daquele jeito, colocar... se eu faço ela e ela fica muito larga, eu vou impedir a língua de fazer certos movimentos, eu vou impedir a língua também de produzir a quantidade de saliva que ela produziria se estivesse com os dentes normais, ou se os dentes estivessem na posição normal, entendeu? Então, isso consequentemente vai interferir em tudo. Então, um cara que usa dentadura, ele perde 88% do poder de mastigação. Isso vai fazer com que ele tenha problemas de estômago, intestino e etc. O que isso pode gerar? Câncer de intestino, diabetes, doenças alta, crônicas, né? do coração, como infarto, pressão alta e etc. E tudo isso está intimamente ligado aos dentes. E vocês que têm dentadura estão aí tranquilos, mas é um negócio sério. Se não fizer comigo ou com a gente, faça com outros, mas procure alguém que tenha experiência, que saiba fazer. Mas não, tem gente que está começando. Diga: olha, você é capaz de fazer isso, você me garante.
Quer dizer, garantia ninguém dá em relação a trabalhos médicos. Mas assim, quanto tempo você tem? Procure se inteirar, procure saber com quem estão fazendo, entendeu? E tem outra coisa, que assim, no momento que a pessoa põe a dentadura, pode até falar, alguns pacientes falam, mas eu consigo, eu me adaptei bem e tal. Só que o grande problema, né, é que com o passar do tempo, com a mastigação em cima, batendo ali no osso, vai perdendo cada vez mais osso, é onde a maxila vai ficando atrófica e a dentadura não vai parar mais. E isso vai acontecendo, né, ao longo dos anos, é um processo. Só que quanto mais velho você vai ficando, mais difícil, né? Não é que a cirurgia, mais dificuldade você vai ter para se alimentar, porque a dentadura vai começar a cair, não vai adaptar mais. Essa dentadura, Dani, mesmo no começo, dentadura não é uma forma de reabilitação, entendeu? Dentadura é um paliativo para você se socializar, uma estética, entendeu? né? Então, devolve uma estética. Mas ela você não vai conseguir mastigar com ela. E o paciente, se tá ali, ele fala, não, eu mastigo. Não mastiga. Ele nem lembra, que eu até brinco e falo com os pacientes. Né? Você não lembra o que é mastigar, porque muitos já perderam os dentes há 20, 30, às vezes até 40 anos, né? E aí eles não sabem o que é mastigar. Até que muitos falam depois, né? Nossa, eu consegui mastigar depois de anos, de novo, né? Quando a gente coloca a prótese e ele volta para casa, mastiga. A gente tem cada depoimento, né, de pacientes, assim, que as pessoas ficam reclusas. Aquela dona, Magda, aquela senhorinha. Ela deu, eu até postei no meu stories. Eles choram, né? Ficam todos emocionados. Ela foi para um sítio, você lembra dela contando? Ficou lá no sítio porque ela não queria se socializar. Ela colocava a dentadura assim, só encaixava mais ou menos, porque não parava. Quando chegava a gente, falou que a pandemia, a melhor coisa foi a máscara, porque daí ela não precisava ficar... Mascarou, né? O sofrimento dela, coitada. E chorou tanto de alegria quando a gente instalou, né? Chorou muito. Teve uma outra esses dias que a gente foi tirar foto também. Aí ela tava com a dentadura. Só na hora de tirar foto a dentadura já caía. Ela não precisou fazer movimento nenhum. Então, pra ver como modifica a vida das pessoas. A gente tem até um cantor famoso que operou com o Reginaldo. Ele ia cantar. Uma vez ele foi cantar e a dentadura caiu no palco. Imagina. Coitado, que vergonha. Coitado, eu não vou falar o nome dele, que ele é famoso, né? Eu sei senão qual ele vai ficar bravo. Né? Mas nós temos inúmeras histórias dessas, né? Porque também, Dani, tem uma vida, né? São 23 anos aí de cirurgia. De reabilitação de maxilas atróficas. E desses aí, 17, hein? Eu faço parte. É muito, muito bonita a trajetória, a gente olhar para trás assim e ver tudo que a gente já passou, quantos pacientes a gente já atendeu, quantas histórias, né? Quantas pessoas, quantas vidas transformadas, quantos sorrisos. É muito bonito. Bom... Mas eu tenho mais uma pergunta para te fazer. Tem mais? Eu achei que a gente já tinha acabado. Não, ó. Como que você conseguiu criar tanta coisa relacionada à reabilitação de implantes zigomáticos? Me explica o que você criou primeiro. Dani, patentes, implantes. Foram muitas coisas. Patente, implante. Moldeira, guia, carga imediata. Tudo praticamente foi a gente que criou. Mas eu acho que isso não faz a gente melhor nem pior que ninguém. A gente estava lá na hora certa, fazendo as coisas e lutando até para sobreviver, né? E foram aparecendo as coisas e graças a Deus, né? A gente conseguiu hoje chegar a um nível de reabilitação que eu posso dizer que é de excelência, né? Você tá com um kit novo, né? Como que é? Me explica, é um implante novo ou é surpresa? Não pode falar ainda? Não, já pode falar, mas é um implante novo que... Mas isso aí nem interessa ao público, né? Isso aí é mais para dentista e tal. Então, é um negócio que a gente
numa segunda oportunidade, A gente vai falar mais a sobre gente isso. vai falar mais sobre isso. Né? Você tem curso, você também... a gente pode falar sobre isso, que vem gente do mundo inteiro para aprender a técnica com precursor, dentistas da Europa, Estados Unidos. Existe um problema lá, né? Eu posso falar com propriedade que eu estudei lá durante quase 10 anos, lá que eu falo na Europa. Que o que acontece? As pessoas não têm muita oportunidade de treinar, né? Eles têm medo, justamente pela curva de aprendizado, né? Que é tão complexa, que é tão difícil. Então, existe a possibilidade deles virem aqui no Brasil e fazerem o curso com você, onde você vai dar toda a assistência, né? Vai dar inclusive nas cirurgias, né? Estar junto do profissional. Como que é? Então, a gente tem... Aulas teóricas e práticas de um curso diferente do que a gente dava lá. São cursos de vários dias, 9 dias, na verdade, uma carga horária imensa. Com muitas cirurgias, esses caras né? vão fazer as cirurgias. Mas isso aí fica para uma outra live que a gente vai falar com um dentista, né? E vamos tocando, né? Então, já que a gente está falando para pacientes, vamos chamar eles para virem lá para nossa clínica, né? Sim. Então vai. Você. Gente, então, ó, se você usa dentadura ou se conhece alguém que use dentadura, nós já explicamos todos os problemas que a dentadura pode causar, a falta dos dentes, né? Problemas de saúde, inclusive, além da estética. Não, explicamos. A gente explicou mais ou menos, né? Mas lá a gente pode explicar melhor, tirar mostrar casos para vocês. Mas o que a gente quer é te reabilitar, devolver o seu sorriso, devolver a sua saúde. E rapidinho a gente consegue transformar a sua vida em menos de uma semana. Então você vem, faz a cirurgia com o Dr. Reginaldo e os dentes, eu e a doutora Lavínia. Não vai pensar que a doutora Lavínia, ela é novinha, já muito sabe, acha que eu sou novinha e não tenho capacidade. Eu viajei esses dias, ela reabilitou uma paciente. Mas eles me ensinaram muito bem, foram professores para mim, então pode confiar também. Então quem quiser, liga aqui, clica aqui e marca uma consulta com a gente. Isso sem compromisso, vai lá, vai conhecer o trabalho da gente. Acho que vocês não devem fazer no primeiro. Vai lá, faz uma consulta comigo, vai lá, faz uma consulta com o outro. Pesquisem, né? Afinal de gente, contas, porque é um trabalho muito sério. E refazer é muito mais difícil, né? E é um sonho de vocês, uma vida inteira, entendeu? Então vai e façam as coisas com bastante critério e responsabilidade. E vai ser um prazer receber vocês na nossa clínica. Vai ser um prazer imenso. Tá legal? Muito obrigado e um abraço grande para vocês.